sarada. Aninha, você queria falar alguma coisa? Ah, então tá. Doutor William, rapaz, que é isso, hein? Tá chique, hein? Doutor William, Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Bom dia para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado? Que bom, né? Estarmos aqui reunidos nesse domingo de manhã. Antes de nós entrarmos na ministração da palavra, nos foi solicitado orar por uma pessoa, pela Eliette, que acabou de perder sua mãe, Eliette mesmo? É o nome, né, da discípula da Rose. Então, aí mesmo sentado no seu lugar, vamos fechar os nossos olhos, vamos ter um momento de oração, de intercessão por essa família. Pai, nós nos consternamos com essa família nesse momento de dor, de luto, de dificuldade, de tribulação. Que o Senhor possa confortar o coração da Eliette, da casa dela, da família dela, porque somente o Teu Espírito Santo pode nos atender nesses momentos, Senhor. Nós não temos palavras, não temos muitas vezes explicações, mas o Senhor é aquele que tem o Consolador. E por isso nós te pedimos que o Senhor envie o Consolador em favor dessa família, para que elas possam ser confortadas, atravessar esse momento de luto, de perda, de dor, amparados pelo Senhor, pelos seus braços, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse mundo, como o próprio Cristo nos informou, a gente passa por lutas e aflições, né? E nada melhor do que a palavra dele para nos confortar. Quantos precisam ser confortados pelo Senhor? Então você vai abrir sua palavra, sua Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 73, para que nós possamos aí receber um pouquinho do que Deus tem preparado para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Eu convido você a abrir sua Bíblia e meditar conosco. Há um tempo atrás, eu estava meditando nesse salmo e a impressão que eu tive é que ele é muito atual. Parece refletir muito o que nós estamos vendo aí nos nossos dias, tanto em nível de Brasil, quanto em nível internacional. Eu tenho certeza que o Senhor quer ministrar também, através desses momentos, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos discorrer sobre todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso de forma pormenorizada para facilitar o entendimento. A partir do verso 1 diz assim: certamente Deus é bom para Israel. Amém? E para quem mais? Para os puros de coração. Aqui eu estou lendo a Nova Versão Internacional. Aí no verso 2 diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Verso 3, por quê? Pois tive inveja, repita comigo, inveja. Inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento. Eles estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, verso 7. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Verso 10. Por isso,
o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Verso 11, eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente, conclui o salmista no verso 13, foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, verso 15, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Aí no verso 16 tem uma virada de chave, eu quero que você preste bastante atenção. Verso 16, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, repita, muito difícil. E verso 17, até que eu entrei, aonde? No santuário de Deus. E então eu compreendi o destino dos ímpios. Senhor, essa é a sua palavra, na qual nós meditamos nessa manhã, e a qual nós pedimos que o Senhor revele aos nossos corações, ou que o Senhor ilumine aos nossos corações, para que nós possamos ter entendimento, não só daquilo que passou no coração desse salmista naquela época, mas também da tua vontade para as nossas vidas. Que nós possamos ser ensinados, doutrinados, não nos conceitos dos ímpios, mas na sabedoria do Senhor, para que nós possamos enfrentar as nossas lutas e tribulações e assimilar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém, querido? Eu intitulei essa pregação da seguinte forma: levantando-nos em direção ao santuário de Deus. Você vai entender com o transcorrer nós fomos avançando aqui com os conceitos. Quem nunca ouviu falar uma pergunta assim: se Deus existe, por que tem tanta maldade no mundo? Eu tenho certeza que os pastores já foram questionados sobre, com certeza já foram indagados sobre isso. Pastor Carlinhos, mas se Deus realmente existe, se visitou essa terra, por que tem tanta coisa ruim? Por que tem tanta corrupção? Por que existe tanta maldade? Por que muitas vezes nós temos a impressão de que o mal prevalece? É só eu que penso isso, querido? Querido, assim, eu evito muito assistir jornal, apesar de gostar muito de assistir jornal, eu evito bastante. Porque a gente acaba recebendo uma carga tão ruim, e depois, às vezes, de um dia inteiro de trabalho, que passa a ser algo desmotivante. E eu evito ainda mais redes sociais, não gosto do ambiente. Nada contra, mas eu particularmente não gosto. Mas vez ou outra eu ainda perco um tempo ali divagando aquelas coisas, e recentemente eu vi uma postagem de uma determinada pessoa em que ela colocou o vídeo de uma mãe, e essa mãe cuidando de uma filha já com 30 anos de idade, e aquela pessoa com um problema de saúde muito grave, muito sério, e aquela mãe pedindo ajuda para poder comprar um ar-condicionado, para instalar possivelmente no quarto onde aquela filha permanecia, porque era muito quente e tal. Aí uma pessoa foi e escreveu embaixo assim, né? Deus existe? O Senhor, assim, Deus realmente está olhando por isso? E uma série de outros comentários apoiando aquilo, sabe? Eu fiquei assim horrorizado. Mas lá no meio daqueles comentários, uma mulher se levantou e falou assim: Deus tanto existe, que levantou essa mulher com carinho de mãe para cuidar dessa filha enferma. Enquanto você está questionando se Deus existe ou não, e você não faz absolutamente nada por ela. E essa é a realidade, querida. Assim, quando você vê aqui o que o salmista está compartilhando conosco, você conclui, e ele mesmo revela logo no versículo 2, que ele esteve à beira do colapso. Porque quando você vai no verso 2, ele diz assim: meus pés quase tropeçaram, por pouco não
escorreguei. Esse homem, esse salmo aqui é atribuído à família de Asaf, ou esses homens que compuseram esse texto, eles revelam um estado de angústia extremo. Por quê? Porque eles declaram: olha, eu praticamente sucumbi diante do pecado, da maldade e da iniquidade dos ímpios. Ao desviarmos o nosso foco de atenção, querido, nós somos facilmente guiados a caminhos escorregadios. Experimenta andar na rua olhando para cima. Você fatalmente irá tropeçar em algum obstáculo. E o resultado disso podem ser alguns dentes quebrados, e você vai ter que procurar a Luciana ou outro profissional da área para poder reparar aquele prejuízo. Mas existe um motivo que está lá no verso 3. Por que esse homem chegou à beira do colapso? Por que esse homem praticamente sucumbiu? Por que ele praticamente caiu em pecado? O que ele revela no verso 3? Eu tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Veja bem, ele usa palavras muito fortes: inveja, a cobiça, o desejo. Eu falei assim: olha, eu comecei a invejar as pessoas arrogantes por conta de uma pretensa prosperidade daqueles que não professavam a fé desse homem. E por que isso acontece? Nós somos sempre tentados, querido, a emprestar valor àquilo que realmente nada vale. E quando nós olhamos a nossa sociedade, nós vemos diversos exemplos que comprovam isso. Nós somos sempre levados a atribuir preço, valor, àquilo que, na verdade, absolutamente nada vale. Invejar a arrogância, querido, é um erro gravíssimo. Comparado, até anotei aqui, à própria arrogância. Por quê? Porque gera em nós uma visão deturpada da realidade. O que é ignorância? Ignorância, quando que nós agimos com ignorância? Quando nos falta conhecimento, quando nos falta entendimento, quando nos falta ciência a respeito daquilo que está diante dos nossos olhos. E o interessante é que, na minha profissão, eu convivo com muitos ímpios, viu, pastor Horácio? E o primeiro erro que nós cometemos, muitas vezes, é confundir o rico com o ímpio. Isso não é uma realidade. Pode até ser que existam coincidências, mas não necessariamente é uma realidade. Mas muitas vezes nós invejamos, e a verdade é essa, as pessoas abastadas, ricas, abonadas, que não servem a Deus. Porque o próprio salmista aqui cita algumas possíveis características dessa, entre aspas, e eu quero muito reforçar isso com você, entre aspas, prosperidade. O que aquele homem invejou? Ele falou, por exemplo, no verso 5, você pode acompanhar comigo, algumas características desses homens que foram invejados por esse salmista. 1, não passam por sofrimento. Gente do céu, eu queria conhecer uma pessoa que não passasse por sofrimento. Eles têm o corpo saudável e forte. Como é bom ter um corpo saudável e forte, como a pessoa que vos fala nessa manhã. Estou brincando, viu, gente? Mas eu olho, por exemplo, o Leno. O Leno é um irmão, fica em pé aí, irmão. Forte, olha lá, ó. Olha lá. E é um homem de Deus, ó. Se você quiser se espelhar num homem de Deus para poder ter um corpo saudável e forte, está aí um exemplo do irmão. E vai além, ele fala que esses ímpios, eles estão livres dos fardos. E quando a palavra fala em ímpio, só para você entender, às vezes é uma palavra estranha, mas é aquele que não serve a Deus, a pessoa que não é orientada pelos valores e pela palavra de Deus. Então esse salmista começou a invejar esses homens. Por quê? Porque eles não têm sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte. Olha lá, eles estão livres de fardos. Às vezes você olha para a pessoa
E podem vir à sua mente aí N exemplos de pessoas que você olha e fala assim, nossa, parece que essa pessoa não tem problema nenhum. Ele não sente dor de barriga, ele não sente dor de cabeça, não falta dinheiro na conta dele. E ele vai além, ele fala assim, ó, não são atingidos por doenças. E o salmista continua murmurando. Lá no verso 12 ele fala assim, ó, são sempre despreocupados. Você já conheceu alguma pessoa que vive sem preocupação, querido? A começar de você mesmo, de mim mesmo. E lá no verso 12 ele fala assim, ó, e por serem despreocupados, eles aumentam as suas riquezas. E quantas vezes, querido, nós vemos, quase todos os dias, exemplos disso. Pessoas que aparentemente triunfam pela maldade. Pessoas que estão postas em determinadas posições e o nosso coração se indigna porque nós conhecemos o histórico daquela pessoa e às vezes nós nos sentimos até envergonhados. Como que pode uma pessoa dessa ocupar determinada posição? Às vezes você olha para o seu patrão lá na sua empresa e você se indigna porque às vezes é um homem ou uma mulher que não serve, não teme a Deus, mas ele anda no carro do ano, ele não tem problemas financeiros, aparentemente goza de boa estrutura física, de inegável saúde, e você às vezes se sente um escravo, porque você está trabalhando para aumentar a riqueza daquela pessoa. E o salmista coloca todos esses detalhes para nós, porque era essa visão que ele tinha quando ele estava à beira do precipício, à beira do colapso. Era exatamente essa a situação que aquele homem invejava. E certamente aquele homem se perguntava, por que eu estou servindo a Deus? Por que eu estou levantando cedo, indo para a igreja? Sendo que amanhã, na segunda-feira, uma pilha da altura dessa garrafa de problemas me aguarda. Boletos, contas, desafios, demônios armados até os dentes me aguardam. Por que eu estou enfrentando tudo isso? Esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim, às vezes eu sinto dificuldade de entender você trabalha, você paga seus impostos, você paga suas contas em dia, você se esforça, mas a aparência que nós temos é que quem tergiversa os caminhos da justiça, às vezes colhem frutos maiores, mais polpudos e mais aprazíveis que os nossos. Isso é uma realidade, querido. Mas na verdade é um engano. Porque quando nós vamos lá no verso 10, esse mesmo salmista fala assim, ó, por isso o seu povo se volta para eles. E quantas vezes, querido, nós vemos as pessoas literalmente desistindo, porque passam a invejar a arrogância. Quantos de nós, às vezes, somos tentados e até levados a abandonar os caminhos do Senhor, porque a conclusão que nós chegamos é que o crime vale a pena. É que a injustiça é mais aprazível e mais frutífera do que a própria justiça. Por que nós muitas vezes somos levados a isso? Por que nós vemos isso tantas vezes no nosso meio? Porque a ignorância, querido, nos leva a um estado de autossabotagem, eu chamei aqui. E você não precisa responder ou levantar as suas mãos, mas deixa eu perguntar para você e deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Alguma vez você já se auto-sabotou? Alguma vez você nervoso por conta de uma determinada situação, porque seu patrão não te deu aumento, você esmurrou a parede e acabou quebrando a mão? Eu conheço gente que fez isso. Aí, além de não ter o aumento, quebrou a mão, teve que ficar afastado pelo INSS, ganhou menos ainda. E lá na frente nós vamos entender um pouquinho disso aqui, querido. Mas deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, porque o que eu tenho visto hoje
São pessoas traírem os seus princípios, as suas convicções, a palavra de Deus, porque invejam os ímpios. Não cometa esse erro, meu irmão, minha irmã. Você que nos assiste aí pela televisão, pelo YouTube, pelas mídias sociais. Não inveje os ímpios. O final deles é trágico, como nós vamos constatar aqui mesmo. Mas o fato é que eu vejo muita gente se auto-sabotando. Muita gente puxando o seu próprio tapete. Muita gente causando prejuízo e dolo a si mesmo. Às vezes você vem na igreja e você é confrontado por um determinado pecado. O seu líder de célula, o seu discipulador, vira para você e fala assim: William, você não pode continuar nesse caminho, esse caminho é de morte. E quantas vezes o nosso coração se fecha? Quantas vezes nós somos exortados por essa palavra, o nosso coração se fecha, como aconteceu com o salmista. E eu vejo isso acontecendo com muitas pessoas, já vi isso acontecer com muitas pessoas. Às vezes a pessoa se decepciona porque não concorda com a palavra que recebeu, com a sua liderança. E isso é até uma possibilidade, querido, porque eu sou falível. Esses pastores que estão aqui, eles erram também, é verdade? Nós erramos. E às vezes, no erro, a minha reação, ao invés de procurar o santuário, passa a ser invejar a arrogância. E às vezes eu vejo pessoas assim, por conta de situações que não precisa nem entrar no mérito se são certas, se estão erradas, abandonam a casa de Deus, pegam seus filhos, tiram da igreja, tiram dos ministérios. Não vou mexer com essa igreja mais não. Aí o que vai sobrar? O mundo, o ímpio. Aí os filhos crescem, se é a palavra de Deus, lá na frente se perdem. Aí vem correndo atrás do pastor Elton: não, vai lá olhar meu filho, porque meu filho está na droga. O caminho dos ímpios, querido, é de destruição. E nós temos que tomar muito cuidado quando nós passamos a invejar a arrogância. E eu confesso a tentação para vocês, muitas vezes passa pela minha cabeça. E muitas vezes já passou pela minha cabeça. Esses dias mesmo eu perguntei para o Jorge, não tem problema de eu assumir aqui. Eu falei assim: Jorge, o que acontece se eu parar de pagar a guia do imposto lá do meu escritório? Sabe por quê, irmão? Porque às vezes eu fico revoltado de pagar o imposto e ver que aquilo tem uma destinação escusa. Não fica? Nós não ficamos? E até onde nós vamos na indignação é saudável. Até onde isso serve para você questionar e para você refletir e assimilar uma resposta do alto é saudável. O problema é quando eu passo a invejar o arrogante. É quando eu passo a desejar a prosperidade do ímpio. Para quê? Eu vou declarar imposto de renda tudo certinho, pagar tudo bonitinho? O camarada que não paga anda de carro novo. Meu carro é velho. E muitas vezes nós passamos a invejar a pretensa prosperidade dos ímpios. E não estou falando, querido, que nós não devemos nos indignar. O que eu estou falando é que nós precisamos combater o mal, não a maldade. Nós não temos poder, preste atenção no seu coração, nós somos incapazes, impotentes de combater a maldade. Nós podemos contender contra o mal e através do Senhor prevalecer. Mas a maldade, pelo menos até quando o nosso Senhor resolver pisar nessa terra de novo, amém? Ela vai existir. E ela vai trabalhar para confundir a minha mente e o seu coração. Para nos levar a caminhos de tropeço e de escorregões. Nós não podemos cair nessa tentação, querido. Porque veja lá no versículo 13, qual que é a conclusão que aquele homem chegou? Foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência. Meu Deus, eu fiquei perguntando, por que esse homem chegou nesse estado de profunda depressão, a ponto de entender que não houve benefício algum manter o seu coração puro
E lavar as mãos na inocência, querida, é uma expressão muito forte, porque a pessoa está praticamente a ponto de assimilar condutas criminosas, a ponto de se tornar culpado, porque aquilo poderia trazer para ele, para aquela pessoa, uma expectativa de ganho, de benefício. Mas existe uma vírgula na história. Existe uma vírgula. Existe uma alternativa à inveja e à arrogância, que está lá no versículo 16. Porque no versículo 16, eu acho que a mente daquele homem deu uma tela azul. Já viu você quando você está mexendo no computador e dá uma tela azul, Isaías, ele trava assim, né? Então eu acho que aquele homem entrou numa confusão mental tão grande. E às vezes pode ser a minha e a sua situação, porque podem existir pessoas aqui, ou que estejam nos assistindo, que estejam a ponto de desistir. Ou que até já desistiram. Mas no verso 16, aquele homem, ele chega a uma conclusão muito simples. É muito difícil entender tudo isso. E essa é a conclusão que eu chego, querido, quando eu assisto os telejornais. É muito difícil entender tudo isso. Você assiste a política, aí você via pessoas que eram adversários históricos sendo parceiros contumazes. E não é adversário assim, olha, você torce para o Flamengo, eu torço para o Vasco, não. Isso é um tipo de adversidade natural, digamos assim, né? Mas é tipo assim, a pessoa que antes desejava a destruição da outra e hoje serve a outra pessoa. Então, às vezes eu olho para o Salmo 73 e falo que a pessoa que escreveu isso provavelmente escreveria a mesma coisa hoje. E tantas outras situações, não, eu nunca vou me aliar a essa pessoa. E hoje está lá, na mesma palanque, na mesma foto, todo mundo sorrindo, todo mundo bonito. Você vai, às vezes, para o campo do judiciário, que é onde eu trabalho todos os dias, e você vê situações assim que são de arrepiar o cabelo. E daqui a pouco, provavelmente, lá no Lago Sul, em Brasília, aqueles restaurantes caríssimos vão estar cheios de pessoas celebrando a inveja e a arrogância e a prosperidade dos ímpios. E às vezes nós sentimos tentados a estar no mesmo ambiente. Mas aí o salmista toma uma atitude que muda a vida dele. Está no verso 17. Até que eu entrei aonde? No santuário de Deus. E compreendi o destino dos ímpios. Aquele homem fez como eu e você. Ele se levantou e foi para a igreja. Existe um lugar, querido, que em meio à confusão e à ignorância, fazem com que as coisas façam sentido, até mesmo aquilo que é aparentemente inexplicável. Aquele homem, ele se dirige, não só à igreja, mas ele fala em santuário. Essa palavra é fortíssima, porque ela indica o santo dos santos, é como se ele tivesse entrado no cerne da presença de Deus. E lá ele compreendeu o destino dos ímpios. Veja que a palavra mudou. Ele não compreendeu a prosperidade dos ímpios, ele compreendeu o destino. O Senhor tirou o olho dele da causa e o fez enxergar a consequência. Querido, não seja movido pelas causas, seja impulsionado pelas consequências. Só que tem um detalhe. Para você ser impulsionado e você ser direcionado em função das possíveis consequências, você precisa entender, às vezes até aquilo que é muito difícil. E só existe um lugar onde nós podemos receber isso. É aqui. Você que está nos acompanhando aí pela internet, pelas mídias digitais, graças a Deus por isso, querido. Às vezes por conta do seu trabalho você não pode vir, mas eu desafio você, venha até o santuário. Aqui, quando nós temos contato uns com os outros, quando nós podemos orar uns pelos outros, entender a angústia de uma mulher que acabou de perder a mãe,
ou de uma pessoa que está passando pela enfermidade, pela dificuldade financeira, nós passamos a compreender e entender muita coisa. Nós entendemos e descobrimos principalmente um Deus que age e que trabalha por nós e pelas nossas vidas. Amém, querido? Então eu coloquei aqui versos 16 e 17, nós já estamos caminhando para o final. Falamos do santuário. E lá no verso 21, 22, né, nós não lemos tudo, mas eu queria convidar você a ler comigo. No 21 e no 22, a ficha dele cai, usando um português bem atual. E o salmista fala assim: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como o insensato, verso 22, e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal, o que, querido? Irracional. Gente, isso é forte demais. Aquele homem vira para Deus e fala assim: me perdoa, Senhor, porque na minha ignorância, na minha insensatez, eu agi como um animal irracional na sua presença. Porque existe um lugar, querido, em que as coisas fazem sentido. Se você pegar o Evangelho de João, no capítulo 8, verso 31, lá fala assim, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: se vocês permanecerem em mim, e a minha palavra permanecer aonde? Em vocês, vocês serão meus discípulos. E o verso 32 todo mundo conhece. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe um lugar, meu irmão, minha irmã, para nós conhecermos a verdade. A verdade é Cristo Jesus. Quando esse homem descobriu a verdade, ele pirou o cabeção dele, gente. Falou: Senhor, me perdoa, porque na minha ignorância, eu agi, e aqui eu vou fazer talvez um demérito para o bicho, eu agi igual um jumento, um burro. E a gente fala assim, mas é uma injustiça com o bicho, porque o jumento e o burro são muito inteligentes, viu, querido? Uns já foram até usados por Deus para falar com outras pessoas, tanto que burro e jumento é inteligente. Mula. Então, assim, eu acho que a característica mais certa foi o que ele falou, que é um animal irracional, não tem comparação. Porque todos os animais da natureza têm um mínimo de discernimento para não causarem dano e dolo a si próprio. Menos eu e você. Talvez nós somos os únicos animais, querido, que tem a possibilidade de causar dano a si próprio. Isso é terrível. Mas prosseguindo aqui, ó, existe um Deus que nos estende a mão e nos livra do tropeço e do escorregão. Amém? O Senhor é o nosso socorro para sempre. Verso 23. Depois que ele passa por esse momento terrível, o salmista diz assim: contudo sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustenta. Verso 24. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. Verso 25. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo do que estar junto a ti. Meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas é a força do meu coração, mas o Senhor é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Verso 27. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de quem? De Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Pessoal do louvor já pode vir. Interessante, querido, que quando ele cai na realidade, e a expressão que ele usa é que ele compreendeu o destino dos ímpios, ele nada mais falou a respeito da pretensa prosperidade. O que ele destacou e a consequência, o benefício que ele recebeu da revelação, do entendimento, foram três.
O Senhor toma a minha mão direita e me sustenta, me diriges com o teu conselho e me receberás com honras. Ele não chegou à conclusão que ele teria um corpo forte e saudável. Ele não chegou à conclusão que poderia ter uma conta bancária gorda, que não mais teria fardos. Por que Jesus virou para aquelas pessoas, para aquelas multidões de pessoas desesperadas, angustiadas, problemáticas, e falou assim: joga fora o seu fardo, pega o meu, porque o meu é suave e leve? Por que esse salmista, ao receber a revelação da verdade, o entendimento da verdade, ele não fala assim: agora eu estou preparado para não ter mais problemas? Porque a prosperidade dos ímpios, querido, é uma ilusão. E muitas vezes nós nos decepcionamos, não com Deus, mas conosco mesmo, porque nós caímos na possibilidade de entender que a gente vai viver nessa vida sem problema nenhum. E Jesus foi muito claro para os discípulos, em João capítulo 16, né? Nesse mundo vocês terão aflições, mas não preocupa não, eu venci o mundo. Jesus pode vencer a maldade, mas quanto a nós, querido, nos compete contender contra o mal. E para que nós possamos ser livres da tentação de invejar a arrogância e a prosperidade que não existe, nós precisamos estar em um lugar certo. Qual é esse lugar? O santuário de Deus. E você vai se colocar de pé e deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração. Porque só existe uma forma, querido, de nós não sucumbirmos diante das propostas, das tentações, das ofertas desse mundo terrível. É jamais nos afastarmos da presença de Deus. Não cometa esse erro. Se o salmista diz que ele entrou no santuário, é porque ele esteve afastado. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, da sua vontade, da sua palavra, nós de fato começamos a observar e ver muitas coisas desejáveis. Quando nós temos contato com a pretensa prosperidade dos ímpios, é muito tentador, querido. Essa vida, esse mundo, reserva para nós recursos intermináveis. Nós podemos usar o nosso tempo em lazer, e tudo isso é válido, desde que eu tenha o entendimento de que eu preciso sempre recorrer ao Santo dos Santos. Porque a minha indignação com os impostos, irmão, passa quando eu entro no santuário. Porque no santuário eu não sou confrontado pelo mal, sou confortado pelas mãos do Senhor. Na presença e na palavra dele, não existem espaços para os meus argumentos, para as minhas convicções. Eu simplesmente recebo dele. Melhor, porque como o salmista perguntou, quem tem no céu senão a ti? Na terra nada mais desejo do que estar junto a ti. Então, enquanto o ministério a carta escrita, mais uma vez nos abençoa com uma canção, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Às vezes você, como esse salmista que esteve a ponto de desistir, às vezes você até já desistiu, você já entregou os pontos. Eu vou para gandaia mesmo, porque na santidade, na justiça eu nada encontrei. Não caia nesse erro, querido. Experimente da graça transformadora, perdão reconciliador do nosso Deus, em
Jesus, me leva pra perto de ti. Isso, peça isso pra ele. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Sim, Senhor, é somente diante da tua santa presença onde nós nos desarmamos, nós simplesmente compreendemos, Senhor. Isso é muito difícil de entender. Me ajuda. Somente quando eu me coloco diante da presença do Senhor, que as coisas, até mesmo que é ruim, que é mal, bem justificado, passam a fazer sentido. Porque eu purifico meu coração, lavo as minhas mãos na inocência e sigo com o Senhor. Por isso, ó Deus, nós te pedimos nessa manhã, aconteça o que acontecer conosco. Não afaste a tua mão e a tua presença de nós, porque sem a sua presença, sem a sua direção, sem o seu discernimento, o único caminho que nos espera, que nos aguarda, é o do tropeço e do escorregão. Nós não queremos tropeçar, nós não queremos cair. Por isso nós te pedimos, como salmista, pega pelas nossas mãos direitas, nos sustenta, e ao final de tudo, Senhor, nos honra com a tua palavra, com a tua promessa, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Só mais um minuto, queridos. Nos foi solicitado orarmos pelo Marcelo, pela Jéssica, né? Vem cá, querido. Eles enfrentaram uma situação muito difícil ontem. Eles têm um estabelecimento comercial, uma padaria. O que aconteceu lá, Marcelo? Pegou fogo? Esse casal aqui, queridos, a gente conhece a vida deles, acompanha. São dois irmãos muito preciosos, ele com a família, os filhos. E eles enfrentaram uma situação muito terrível. Pegou fogo lá no estabelecimento deles, na padaria. Isso com certeza trouxe muitos danos. Mas ele ainda é testemunho, né? Porque quando a gente recebeu a notícia de que a padaria estava pegando fogo, a gente mora bem pertinho, e a gente viu aquele fumação, né? Então a primeira coisa foi orar. Então eu já prostrei o meu rosto no chão, já clamei o poder de Deus, né? E a gente acredita que seja uma pane elétrica mesmo, assim foi o que os bombeiros falaram para nós. E não chegava bombeiro, porque o caminhão do bombeiro estava estragado. E aí derreteu um cano de água que apagou o fogo. Então, por mais prejuízo, poderia ser para destruir tudo, né? Tudo. Então, assim, já é um testemunho, né? Não teve ferimento e, assim, pegou só a parte de estoque, porque esse cano de água derreteu. Então, já é o poder de Deus, né? Mas agora, sim, a incerteza, aí é o que você disse, né? A gente enfrenta muita luta, empreender no Brasil é muito difícil, é muito imposto, é isso que ele falou. Às vezes a gente fica indignado, e assim, e o medo, porque é muito imposto, é muita coisa, e é igual você falou, quem vai me ressarcir isso? Né? Você não vai ter o que você está pagando de volta, né? Mas eu creio num Deus de milagre, né?
Recentemente, minha avó foi submetida de 82 anos a um tumor renal, né? E agora a gente pegou o laudo, não existe tumor nenhum mais, não vai precisar de químio nem de rádio. Ela tem 82 anos, o rim esquerdo funciona 35%, né? Na idade dela, com 2 rins normais, funcionaria 40%, ela com um funciona 35%. Então, assim, Deus, Ele é Deus de milagre. E eu acredito muito no poder da oração. Então, fico muito feliz de vocês estarem orando, porque eu vou testemunhar mais milagre. Mas hoje, a minha vontade era de desistir. Porque assim, é muita luta, tem hora que as energias acabam, por mais forte que a gente seja, né? Mas eu creio que Deus vai fazer milagre, porque Ele já fez milagre derretendo um cano de água para apagar o fogo, né? Porque Ele pôs a mão. Não chegou na parte de produção, a gente está produzindo normal, está trabalhando normal. Mas é um prejuízo de uns 25, 30 mil no mínimo, porque a estrutura do fundo acabou tudo, sabe? Então eu creio que nós vamos testemunhar mais milagre. Nossa, e a mãe dele também está lá na UFO. A moça avançou o pare, a perna dela, você viu, Eltinho? Não tem condições. Ela deu fratura exposta, pegou uma bactéria terrível, a perna dela só tem buraco. A bactéria corroeu tudo. E agora eles estão tentando num curativo a vácuo, né? Mas assim, é dor dia e noite, dia e noite. Então, assim, é um turbilhão de coisas ao mesmo tempo, né? Muito milagre, testemunho muitos milagres. Minha avó de 82 anos hoje, 4 meses após uma nefrectomia total, ninguém fala, né? Está lá cozinhando, vida normal, sem nada, né? Mas eu vejo o propósito. Lá em casa é uma família muito de princípio. Eu vejo minhas menininhas ali, ó. Eu falo, é um legado que eu não posso abandonar. Isso tudo é para que a gente realmente saia do foco. É isso que você falou, né? E aqui é o lugar para que milagres aconteçam. Aqui é o lugar para que o poder de Deus se manifeste, mais uma vez. Benção. Vamos orar? Senhor, nós colocamos esse casal aqui na sua presença. Como igreja, nós os abraçamos nessa manhã. A dor deles também é a nossa. Vem sobre, meu Deus, a vida deles agora, condição de refrigério, de transformação, meu Deus, de restituição do alto. Meu Pai, nós cremos que o anjo do Senhor foi que derreteu aquele cano, que extinguiu aquele fogo. Nós te agradecemos por esse milagre e te agradecemos também pelos milagres que os nossos olhos hoje não veem. A restauração completa do estabelecimento deles, para que, meu Pai, a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Nós declaramos aquele lugar restaurado, totalmente reedificado, transformado, não pela força do nosso trabalho, Pai, mas pela força do Senhor. Pai, que em nome de Jesus, aquele estabelecimento seja como tem de fato sido, casa de bênção, de provisão, de sustento através do trabalho, de alimento, meu Deus, para tantas pessoas. Mas antes, o Senhor venha, meu Deus, e trata e restaura o coração deles, que também foi ferido
abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, seu trabalho. Recorra sempre ao Santo dos Santos, querido, em nome de Jesus. Aqui nós somos alimentados, tratados. O Senhor abençoe sua vida e te conceda uma semana de vitória, em nome de Jesus. Gente, olha, nós vamos fazer todo mundo comprar pão lá na padaria deles, viu? Pão quentinho, gostoso. Vamos apoiar os irmãos, amém? Panificadora Paineiras, fica bem na esquina lá, pertinho da casa do pastor El. Você compra lá pão de queijo de excelência, pão quentinho, aí você vai lá no pastor El tomar café.